Quem entende de economia sabe que enfrentamos grandes problemas econômicos e principalmente por causa do avanço da inteligência artificial, que vai custar milhões e milhões de empregos. Estamos testemunhando nos bastidores a preparação de um novo sistema monetário. Para esconder isso, esses fantoches políticos são pressionados a manter as pessoas ocupadas. As pessoas sempre se preocupam com o que Friedrich Merz ou Epistórios pensam, mas isso é irrelevante. Mais relevante é o que se discute nas diretorias de tecnologia da informação e gestores de patrimônio. Senhor Wolff, quase tudo o que o senhor previu anos atrás parece estar se confirmando. Muitos naquela época zombaram do senhor, chamando-o de pessimista, de profeta do apocalipse. Hoje fica claro que o senhor enxergou as coisas com mais clareza do que a maioria. É um prazer tê-lo aqui novamente. Sim, obrigado pelo convite. O senhor discursou em Davos recentemente. Depois disso, o senhor brindou com seu amigo secreto Klaus Schwab a Agenda 2030. Com certeza, não. O Klaus Schwab já sumiu do cenário, já foi substituído pelo Larry Fink. Eles já não escondem mais nada, né? Agora está bem claro quem dá as ordens. E eu tenho que dizer, muitos acreditam que aquele encontro em Davos ou que o Fórum Econômico Mundial está mais ou menos chegando ao fim. Na verdade, é o oposto. Eles estão reunindo suas forças nos bastidores e vão continuar a missão. E eles vão continuar trabalhando na agenda com toda a força. Mas não vou participar disso. Senhor Wolff, sei que o senhor não simpatiza muito com Donald Trump, mas se olharmos só para a cúpula do Alasca, isso foi um movimento genial, algo que políticos europeus nem conseguem fazer. Ele chegou a conquistar um pouco da sua simpatia com isso? Não, nem um pouco. Olha, eu acho que isso foi mais uma grande distração. Quero dizer, não saiu nada dali. Os combates ele ali seguem com a Rússia avançando e conquistando território enquanto ele fala de paz. Ao mesmo tempo, né, o conflito no Oriente Médio continua esquentando cada vez mais. Além disso, Donald Trump precisa desviar a atenção, pois enfrenta um grande problema pouco conhecido publicamente. Os Estados Unidos precisam refinanciar 6,4 trilhões em dívidas até o fim do ano. Donald Trump sempre diz: precisamos baixar os juros. Com juros mais baixos, os Estados Unidos venderão menos títulos do governo. Se venderem ainda menos, terão um grande problema, já que quase não restam compradores para títulos do governo americano. Ou seja, os grandes países do mundo que até agora compraram títulos do governo americano em grande escala, como a China, eles estão recuando, indicando que grandes investidores também sabem dos problemas dos Estados Unidos da América. Donald Trump enfrenta problemas quase insolúveis e por isso precisa desviar a atenção constantemente. Por isso ele faz coisas como a cúpula no Alasca, e o interessante é a participação do Sr. Putin. O que você acha da tese de que políticos europeus sabotam conscientemente a paz para desviar a atenção dos próprios problemas internos? Quero dizer, olhe ao redor. Temos uma crise econômica, temos migração, temos a desintegração da sociedade, a desintegração dos sistemas educacionais. Há algo de verdade nessa tese? Bem, eles não querem apenas desviar a atenção da própria incompetência ou fracasso, mas também se submetem à grande potência da indústria de armamentos. Essa é a indústria de armamentos que no momento domina o mundo, mais ou menos, e por trás da indústria de armamentos está o complexo digital financeiro. Grandes empresas de tecnologia lideram isso, apoiadas pelos grandes gestores de ativos. E eles querem obter lucro, e atualmente o maior lucro que conseguem é através da indústria de armamentos. E é por isso que estamos vendo todo esse rearmamento em todo o mundo. Por isso discutimos a provável volta do serviço militar obrigatório na Alemanha. Ou seja, os políticos estão seguindo 100% a música da indústria de armamentos. Agora, Friedrich Merz está se apresentando como o grande estadista. No fim, ele segue dependente da coalizão de centro-esquerda e sem visão própria para o país. Eles não conseguem ter visão própria, pois são apenas marionetes de quem está nos bastidores. E as pessoas nos bastidores querem ver lucro. Além disso, querem coletar ainda mais dados sobre as pessoas. E, além disso, eles estão aperfeiçoando uma ditadura digital. Então, quem entende um pouco de economia sabe que estamos diante de enormes problemas econômicos, e isso principalmente por causa do avanço da inteligência artificial, que vai custar milhões e milhões de empregos. Estamos presenciando nos bastidores a preparação de um novo sistema monetário, e para encobrir tudo isso, esses fantoches políticos estão sendo pressionados. Para manter as pessoas ocupadas, elas sempre se preocupam com o que pensam Friedrich Merz ou Pistorius. E isso é irrelevante. O fundamental é o que pensam as diretorias de tecnologia da informação e gestores de patrimônio. Vamos falar sobre isso em breve.
Recentemente li várias vezes: a Alemanha não pode se tornar o campo de batalha dos interesses americanos. Não é exatamente isso que aconteceu nas últimas décadas no Iraque, no Afeganistão, na Síria? Basicamente, nós europeus, nós alemães, sempre temos que pagar de alguma forma pelos crimes dos americanos. Nós temos as ondas de imigração, temos a divisão social, temos o perigo do terrorismo na Europa. Não está acontecendo exatamente a mesma coisa com a Ucrânia? Sim, é isso que quero dizer. Os Estados Unidos da América dominam o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Então, eles se tornaram a primeira superpotência mundial naquela época. Eles subjugaram o sistema financeiro mundial. Naquela época, né, eles eram a potência econômica mais forte, a potência militar mais forte, e ainda são isso até hoje. Eles possuem o exército e a economia mais fortes, além de dominar o mundo com o dólar. E a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, naturalmente não foi nada além de mais ou menos uma colônia dos Estados Unidos da América, e isso vale até hoje. Mas outros países também dependem dos Estados Unidos da América, como França, Reino Unido, Itália, todos eles dependem em grande parte dos Estados Unidos da América. E isso porque, ao contrário do que dizem, o dólar ainda é de longe a moeda mais forte do mundo. Nos últimos anos, na Ucrânia, ao meu ver como leigo, não ocorreu muita coisa. Houve alguns pequenos ganhos de território, mas sem grande escalada ou uso de arma nuclear tática, como explodir uma usina nuclear. É que agora ambos os lados conhecem suas linhas vermelhas? Ou estamos todos blefando nessa guerra? Não, não. Olha, nessa guerra foi ganho muito dinheiro. Por um lado, muitas armas foram destruídas, mesmo sem grandes ganhos territoriais. Em segundo lugar, investidores internacionais compraram grande parte da Ucrânia, forçando pequenos agricultores a entregar suas terras. E em terceiro lugar, a Ucrânia naturalmente se tornou um laboratório de testes para o desenvolvimento da inteligência artificial. Na minha opinião, esse é hoje o aspecto mais importante da tecnologia. Então, em Kiev, há um bairro que é chamado de Pequeno Vale do Silício, e lá estão presentes todas as grandes empresas de tecnologia da informação, e eles podem, é claro, agir livremente por lá. Porque na Ucrânia simplesmente não existe proteção de dados. Em condições de guerra não há proteção de dados. E isso, claro, é algo muito perigoso. Porque os dois países onde a digitalização mais avançou no mundo são a Ucrânia e Israel, e ambos são estados que estão em estado de guerra. Acho esse impulso interessante. Retomarei depois. Se a Rússia já enfrenta dificuldades para ocupar o leste da Ucrânia, a região pró-Rússia, nas últimas semanas ouvi várias vezes essa frase: Putin vai em breve ocupar Varsóvia e ocupar Berlim. Isso não é só uma fantasia da mídia para, no fim das contas, deixar a população sedenta por guerra? Sim, eu acho que precisamos ser muito cautelosos com as previsões para o futuro. Atualmente, a guerra permanece restrita a uma região específica. No entanto, é preciso dizer que os políticos daqui estão fazendo de tudo para envolver outros países na guerra. O problema é que a indústria de armas se tornou incrivelmente poderosa e os políticos simplesmente fazem tudo o que agrada à indústria de armas. Então, eu não diria que o alarme é em vão ou que o alarme é de alguma forma histérico ou algo assim. Esse é um perigo realmente real. Mas até agora, nós que vivemos no Ocidente, temos a grande sorte de que a guerra ainda não chegou até nós. Mas o caminho, a direção, já nos leva para um futuro muito desagradável. O que acha da chance de Trump simplesmente acordar e dizer: resolva isso aí, tô fora? Sinceramente, se eu fosse Donald Trump agora, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Porque os europeus estão se opondo de propósito para, no final das contas, conseguir uma solução pacífica. Bem, Donald Trump com certeza não está interessado na paz. Donald Trump é um presidente de guerra. Quero dizer, o que ele fez há alguns dias mostra bem de que tipo de pessoa ele é. Ele sugeriu ao seu gabinete renomear o Ministério da Defesa para Ministério da Guerra. Acho que nenhum presidente antes pensou nisso. Mas eu acho que Donald Trump, que na minha opinião é intelectualmente relativamente limitado, é simplesmente um empresário incrivelmente ganancioso. Deixam ele atuar, já que é manipulado nos bastidores de qualquer forma. Então, o complexo financeiro digital colocou um homem ao lado dele, com J.D. Vance, que é extremamente ligado às pessoas mais importantes do Vale do Silício, e eu acho que J.D. Vance pode assumir a qualquer momento. Então, se Donald Trump se cansar ou se perceberem que ele não está mais cumprindo seu papel de acordo com a satisfação de seus apoiadores, ele ficará em segundo plano e J.D. Vance assumirá. Assim, o Vale do Silício e os grandes gestores de ativos dominarão totalmente os Estados Unidos, e também politicamente.
Nos últimos meses, eu me perguntei muitas vezes em quem ainda podemos confiar na política. Quero dizer, Donald Trump depositou muitas esperanças, entre outras coisas, nesse movimento Make America Great Again. E muitas pessoas por aí acharam esse revolucionário político, a princípio, de certa forma, simpático. Se não confia mais em Donald Trump, não confie mais na AfD. Quando eles chegam ao poder de alguma forma, todos parecem ser corrompidos de alguma maneira. Então, será que ainda vale a pena votar? Não, votar não adianta nada, porque é o sistema, e o sistema está no fim. Com esse sistema não dá mais para construir um futuro. Todos os políticos que aceitam o sistema da democracia parlamentar atual, baseado na Constituição, continuam apoiando isso. Eles só nos desviam. O principal para o futuro seria alterar a Constituição e as estruturas de poder. Precisamos limitar a influência do dinheiro e dos dados. Então, nos últimos 30 anos, além do dinheiro, que já era o maior instrumento de poder, os dados foram acrescentados. Sem limitar esses dois instrumentos de poder, nenhum parlamento adianta. Esses instrumentos de poder estão nas mãos das grandes corporações que determinam o que acontece. Então, já faz algum tempo que vivemos em um mundo que o senhor Mussolini só poderia ter sonhado, onde as grandes corporações se fundiram com o Estado e definem para onde o mundo deve ir. E definitivamente querem que o mundo siga na direção do dinheiro de banco central, o euro digital. 130 países já trabalham nessa agenda e vão alcançá-la, queira você ou não. Não vamos mais impedir isso. Tenho quase certeza que o dinheiro do Banco Central vai chegar. O interessante será o que acontece depois. O dinheiro do Banco Central não vai funcionar, mostrando que o mundo chegou a um ponto de virada. O dinheiro sempre foi uma medida do trabalho humano. Uma mercadoria é cara devido ao alto trabalho humano, outra é barata por exigir pouco trabalho. Mas se agora vivemos em um mundo onde robôs humanoides, impressoras 3D e algoritmos assumem os empregos, então essa equação não funciona mais. Estamos em um grande ponto de virada na história da humanidade. O dinheiro nem sempre existiu e o dinheiro não vai existir para sempre. Mas essa transição, é claro, vem acompanhada de dificuldades, porque aqueles que agora estão no poder devem seu poder ao sistema monetário atual e vão tentar manter esse sistema pelo maior tempo possível. E é isso que eles estão fazendo agora, ao digitalizar esse dinheiro em 100%. Tentam vincular esses dados para controlar ainda mais as pessoas pelas informações. E é por isso que temos toda essa agenda, né, para que os mecanismos de vigilância e controle, seja por identificação ou qualquer outro meio, sejam todos ainda mais reforçados. Ou seja, estamos a caminho de uma ditadura digital absolutamente perversa que está sendo construída porque os poderosos percebem que estão perdendo o controle devido ao avanço tecnológico. Mas isso, é claro, também abre portas para um mundo muito melhor. Então, se imaginarmos que realmente vivemos em um mundo onde é possível produzir o suficiente para alimentar todas as pessoas, oferecer atendimento médico a todos e proporcionar uma vida boa para cada ser humano, mas ao mesmo tempo acontece exatamente o contrário. Então, vemos que vivemos na maior contradição de toda a história da humanidade. Agora, poupadores são capturados pelo euro digital, enquanto pessoas ligadas à tecnologia são atraídas por stablecoins, Bitcoin, etc. Na verdade, não faz sentido criticar o dinheiro do Banco Central. Então, meu primeiro impulso foi, basicamente, que a gente tem que surfar essa onda, investir em stablecoins ou em Bitcoin. Isso vai acontecer de qualquer forma, não tem como evitar. No fim, todos estaremos no digital. Bem, é preciso ter cuidado, pois essas stablecoins são apenas uma fase de transição. E isso é a transição para o dinheiro digital do Banco Central, mas agora via bancos. E esse caminho está sendo seguido porque foram feitos 4 testes e todos deram errado. Então, os testes nas Bahamas, na Jamaica, na União Caribenha e na Nigéria, todos deram errado. Todos mostraram que as pessoas não estão dispostas a aceitar o novo dinheiro dessa forma, quando ele é oferecido diretamente a elas. Por isso, agora tentam fazer isso pelos bancos. Claro, é importante saber que ao ter stablecoins ou Bitcoin, você possui um conjunto de dados. Conjuntos de dados podem ser manipulados, então o valor da moeda pode cair a qualquer momento. No Bitcoin, isso é ainda mais extremo. Mais de 90% dos Bitcoins pertencem a grandes investidores. 30% com investidores enormes e 60% com grandes investidores. E se algum dia eles decidirem nos bastidores, agora chega de Bitcoin, então eles vão jogar todos os seus Bitcoins no mercado. E aí o Bitcoin vai desmoronar. Quando esse momento vai chegar, eu não sei, mas em algum momento esse momento vai chegar.
Agora é assim, todo mundo fala sobre o fim do dinheiro em espécie, mas ninguém mais usa dinheiro em espécie. As pessoas se acham espertas, encostam o celular em qualquer lugar e gostam de pagar com ele. Somos nós que impulsionamos esse desenvolvimento ou nossa comodidade está nos prendendo em uma prisão digital? Sim, a comodidade certamente ali é um grande fator nisso, né? Porque as pessoas acabam sendo atraídas para esse novo dinheiro justamente dessa forma. Interessante notar que, por exemplo, todos os comerciantes agora instalaram esses caixas de autoatendimento. E você nem paga mais com cartão, mas na maioria das vezes com o aplicativo da loja. Então, desse jeito, as pessoas ainda vão concedidos certos descontos e dessa forma as pessoas também vão se acostumando a não pagar mais em dinheiro. Essa agenda está sendo seguida de forma sofisticada, então é preciso sempre dizer: por trás dessa agenda estão, é claro, todas as grandes organizações não governamentais e todos os think tanks. Não há pessoas burras ali, eles sabem enganar e estão no controle do poder. No entanto, é preciso dizer que o padrão de vida das pessoas nessas condições está caindo, e isso é uma questão absolutamente crucial. Se alguém é eleito para o parlamento e durante o mandato, né, o padrão de vida cai, tem poucas chances de reeleição. E eu acredito que a confiança naqueles que atualmente nos conduzem para o futuro está diminuindo a cada dia. Nós também vemos que há agitação social em todo o mundo. E isso tem a ver com o fato de que o padrão de vida, embora a tecnologia esteja avançando de forma incrível, o padrão de vida das pessoas está diminuindo ao mesmo tempo. Isso é o principal fator para o futuro. Você mencionou anteriormente a atuação da Palantir na Ucrânia. Eu li uma matéria no fim de semana. A Palantir também está muito ativa em Gaza. É possível que a Palantir esteja fornecendo rostos e coordenadas para as forças de defesa de Israel, que depois são alvos de ataques, inclusive mulheres e crianças? Isso é evidente, não tenho dúvidas sobre isso. Palantir é a empresa mais imoral e antiética que existe no mundo. A Palantir é liderada por um sociopata. Alex Karp, na minha opinião, deveria estar em um hospital psiquiátrico, mas também é alguém que afirmou: então nós fornecemos dados, ajudamos as pessoas a exercer seu poder e ajudamos as pessoas ocasionalmente a matar outras pessoas. Então quem decide sobre a vida das pessoas desse jeito, para mim, ela não deveria estar em público, não deveria exercer nenhum cargo público. Mas é sabido que a Palantir coleta dados tanto para o exército ucraniano quanto, é claro, para as forças de defesa de Israel na faixa de Gaza. Portanto, é corresponsável por todos os crimes que acontecem lá. Você basicamente descreveu a Palantir como a empresa mais sem escrúpulos que existe. Os investidores também se tornam cúmplices quando investem na Palantir. Até pouco tempo, muitos canais do YouTube afirmavam: investir nessa plataforma trará grande retorno, e diziam que era a melhor empresa. Mas, no fundo, para mim, falta completamente o componente moral aí. Sim, isso sempre falta quando se trata apenas de investir em prol do lucro. Quer dizer, a gente sabe que, por exemplo, na Alemanha, a empresa mais lucrativa dos últimos anos foi a Rheinmetall. A Rheinmetall constrói fábricas de armamentos na Ucrânia, em zonas de guerra. Eles estão fazendo coisas que nem mesmo nos períodos mais sombrios da história alemã aconteceram. Naquele tempo, ninguém pensou em instalar fábricas de armas alemãs na Rússia ou Ucrânia. Isso é absolutamente imoral. E qualquer um que invista em algo assim precisa aceitar que está contribuindo para que pessoas morram lá e que inocentes sejam mortos. No fim de semana, li outro número preocupante. Não são números quaisquer do Hamas ou números de teorias da conspiração, mas realmente confirmados pelo próprio Serviço de Defesa de Israel. 83% das vítimas em Gaza são civis, mulheres e crianças. Ou seja, mais de 100 mil que já foram assassinados lá, além daqueles que ainda estão, de alguma forma, sob os escombros. Ou então que vão ficar, de alguma forma, mutilados para o resto da vida, ou que ainda serão assassinados nos próximos dias ou semanas. Estamos diante do pior genocídio? Por que a comunidade internacional, especialmente a Alemanha, assiste sem agir? Por que nenhum político se posiciona de forma clara publicamente? Obviamente, o governo israelense, junto com o Serviço Secreto de Israel, tem muito poder nos bastidores. Nos Estados Unidos, isso é relativamente claro. Existe a Organização Comitê de Ação Pública Americano-Israelense, que é o Comitê de Ação Pública Americano-Israelense. Eles dispõem de uma quantidade incrível de dinheiro. Eles subornam quase todos os políticos, principalmente do Partido Democrata, mas também muitos do Partido Republicano. Ou seja, eles exercem influência financeira direta sobre a política de lá. Na Alemanha, brinca-se com a ideia de culpa hereditária, porque o regime nazista naquela época cometeu atrocidades contra os judeus milhões de vezes, e assim mobiliza mais ou menos o sentimento de culpa nas pessoas.
Mas o interessante é que o dinheiro israelense desempenha um grande papel no mundo. É preciso dizer também que o judaísmo sempre teve relação com o dinheiro. Os grandes agiotas do passado sempre foram os judeus. E isso é algo que hoje em dia simplesmente não se pode mais dizer, porque imediatamente você é rotulado como antissemita, mas isso é simplesmente um fato. Israel claramente tem muito poder. Porque se o mundo inteiro assiste a um genocídio dessa forma, como agora, então deve haver alguma força por trás disso que impede que esses protestos se tornem públicos. E não é só assistir, né? Os protestos são diretamente reprimidos. Como ontem. Na internet, havia um vídeo de um padre em Oxford segurando um cartaz afirmando que o que ocorre em Gaza é crime. A polícia jogou o homem no chão e o levou embora. E isso não acontece só na Inglaterra. A mesma coisa acontece nas faculdades dos Estados Unidos. Isso também acontece aqui em Berlim. Pessoas que simplesmente protestam por uma vida livre para os palestinos são imediatamente rotuladas como antissemitas e imediatamente abordadas pela polícia. Então, isso já é um crime inacreditável e enorme. O importante é justamente não confundir isso o tempo todo com a fé judaica. A fé de uma pessoa é um assunto particular dela, e só porque alguém é judeu, isso não significa que tenha culpa pelo que aconteceu. No entanto, os sionistas, isso é outra coisa. É preciso diferenciar muito claramente entre sionismo e judaísmo. São duas coisas completamente diferentes. O sionismo não é nada além de um crime. É o que no século passado custou muitas, muitas, muitas vidas humanas e que agora, neste momento, também está custando muitas vidas humanas na faixa de Gaza. Outra coisa importante: na faixa de Gaza, metade da população tem menos de 18 anos. Ou seja, é um crime enorme contra o futuro dessas pessoas, porque essas pessoas são basicamente todas 1 milhão de menores de 18 anos estão gravemente traumatizados e não conseguirão mais levar uma vida normal. Eles estão cheios de medo. Isso é algo que nunca sai de uma pessoa quando ela, ainda criança, presenciou familiares sendo mortos, casas desabando, ou viu sua própria escola pegando fogo. É um crime enorme acontecendo ali. Netanyahu, Smotrich e outros são alguns dos maiores criminosos da história mundial. Concordo totalmente com você. Você citou Smotrich Ben-Gvir. Acho que Netanyahu ainda é o menos nocivo do gabinete. Se você pesquisar no Google sobre esses dois últimos, verá que são ultranazistas e influenciam a política de segurança do país. Na Alemanha, sempre reagimos automaticamente dizendo que a grande tragédia ocorreu em 7 de outubro. E todos os reféns que foram feitos ali de alguma forma. E eu sempre penso, não se trata dos reféns aqui. Nunca se tratou dos reféns. Eles foram usados desde o início. O 7 de outubro foi terrível, mas o conflito começou antes disso. De outubro, já antes disso, era o maior presídio de segurança máxima do mundo. É importante afirmar, o 7 de outubro não foi como nos mostraram. É absolutamente impossível que tenha acontecido da forma que o governo israelense quer nos fazer acreditar. Essa é a fronteira mais protegida do mundo, mas foi ultrapassada com tratores e aeronaves leves. E por pessoas que se prepararam para isso. É sabido que na faixa de Gaza todas as ligações são monitoradas pelo Serviço Secreto Israelense. O Serviço Secreto Israelense tem total certeza sobre o que está sendo preparado na faixa de Gaza. Também essa bobagem de que tudo isso foi preparado nos túneis é absolutamente inacreditável. Então é interessante que o exército israelense não tenha reagido a esse ataque por várias horas. Então, para mim, isso não é nada além de uma reedição de Pearl Harbor. Naquela época, os americanos sabiam que os japoneses atacariam a frota do Pacífico e deixaram isso acontecer. Jovens soldados foram simplesmente enviados para a morte certa só para terem um pretexto para depois entrar na Segunda Guerra Mundial. E Israel precisava de um pretexto para todo o enorme crime que eles cometeram lá desde então. Uma clássica operação de bandeira falsa que você acabou de descrever. Por outro lado, os israelenses, com sua inteligência, podem direcionar bombas de precisão ao sul do Líbano, Irã ou outros lugares, e de algum modo matar um líder revolucionário. E então eles não querem saber onde centenas de reféns estão em algum lugar em Gaza. Isso não faz sentido para mim, especialmente a fronteira desprotegida por horas. Eu também ouvi repetidamente entrevistas das forças de defesa de Israel nos últimos meses. Eles disseram que, se um gato pulasse de Gaza para Israel, nós conseguiríamos localizar imediatamente de alguma forma. E essa foi uma ação preparada durante muitos, muitos meses. E isso, para mim, é extremamente suspeito. Com certeza... Exatamente.
E agora o próximo. Você mencionou o Comitê Americano Israelense de Assuntos Públicos anteriormente. O Comitê Americano Israelense de Assuntos Públicos era, até alguns meses atrás, considerado uma teoria da conspiração absoluta. Sempre diziam que algo assim não existia. Agora existem todas as redes sociais, que nos últimos meses e anos trouxeram uma dinâmica totalmente nova para isso. E assim, de certa forma, o monopólio de opinião das emissoras públicas acabou sendo erodido. E Netanyahu agora quer, de alguma forma, proibir os canais de mídia social. O que o senhor acha disso? Essa é a consequência lógica de alguém que vive da mentira. Naturalmente, essa pessoa não pode suportar quando a verdade é divulgada em algum lugar. E a verdade é justamente que o Comitê Americano-Israelense de Assuntos Públicos se tornou muito poderoso e o Comitê Americano-Israelense de Assuntos Públicos corrompe todas essas pessoas lá com muito dinheiro. Então, não me surpreende que o senhor Netanyahu tenha que recorrer a esse meio. Isso também mostra a direção que o mundo está seguindo. Também não vamos viver por muito tempo com as redes sociais do jeito que são atualmente. Se o rearmamento avançar e o serviço militar obrigatório for adotado, alguns canais serão fortemente restringidos. Percebo isso nos meus canais agora. Meu YouTube está bastante restrito. Eu percebo que no X eu sou fortemente restringido quando compartilho certos conteúdos lá. Então não estamos longe disso. Senhor Wolff, que conselho daria hoje aos seus netos sobre o futuro? Como manter força e liberdade em um mundo cada vez mais controlado? O primeiro conselho que eu daria a vocês é se informar o máximo possível. Sempre que receberem uma informação, perguntem de quem estou recebendo e quais são os interesses dessa pessoa em me dar essa informação. Então, o importante somos inundados por informações, mas mesmo assim continuamos bastante desorientados, porque muitas vezes não conseguimos classificar bem essas informações. Quando você faz a pergunta, quem está me dando essa informação e quais são os interesses dessa pessoa, assim você pode classificar isso com bom senso e ter uma imagem mais realista do presente. Esse é o primeiro conselho que eu daria. O segundo é se conectar com o máximo de vozes críticas, pois hoje é difícil seguir sozinho como um lutador solitário. Então, discutir o máximo possível com outras pessoas, colocar todos esses problemas difíceis na mesa e conversar sobre eles, esses seriam os conselhos mais importantes. Para meus netos agora, claro, é preciso ter cuidado se as coisas continuarem assim. Se realmente acontecer apenas se realmente houver uma obrigatoriedade para os jovens, se eles forem forçados a entrar para o exército, então eu também recomendaria fortemente aos meus netos que deixassem o país. Muito obrigado pela ótima conversa. O que gosto nessas conversas, Sr. Wolff, é que o senhor não é ingênuo nem segue qualquer narrativa, só para abordar temas que estão na moda, para receber aplausos do lado errado ou simplesmente para inflar o próprio ego. O senhor é definitivamente uma boa pessoa aos meus olhos. Alguém que trata de temas desconfortáveis e fora do convencional, mesmo que às vezes sejam mal interpretados. E aí é exatamente isso que faz a diferença na história, mostrar postura, em vez de buscar reconhecimento fácil. E por isso, muito, muito obrigado. Muito obrigado.